Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast de Pinheiro para o mundo inteiro. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral aí em todos os grupos de WhatsApp e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que a gente tem trabalhado incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. Nos ajude a fazer com que o YouTube direcione o nosso conteúdo para mais pessoas, tá certo? E torne o nosso canal muito mais atrativo e relevante, afinal de contas é de Pinheiro para o mundo inteiro. Olha, o podcast desta semana nós temos o grande privilégio, a honra, a satisfação de estar recebendo, eu particularmente estou muito feliz de estar recebendo aqui nos estúdios do podcast, ele que é o nosso irmão na fé, um grande empresário aqui em Pinheiro, muito conhecido não só em Pinheiro, mas em toda a região da Baixada, no estado do Maranhão também, meu amigo Newton César, né? O Newton da Shekinah. Muito obrigado, Newton, por aceitar nosso convite, por estar aqui para bater esse papo muito especial com a gente, né? Obrigado, viu? Newton, vamos do começo, né? Como a gente sempre fala aqui, né? Contando um pouquinho, quem é o Newton César? Conta pra gente aí o que o Newton faz hoje, quem é o Newton César, para quem está nos assistindo acompanhar, por gentileza. Eu sou um cristão que amo a vida, tenho satisfação em trabalhar e gosto de servir a Deus porque é algo que está em meu DNA, faz parte da minha vida. Já tem bastante tempo, né, Newton? Tem. Mas antes, Newton, da gente falar dessa questão da tua religião, da tua fé, eu queria que a gente focasse mais na questão do início agora, a questão empresarial, por exemplo. Já são quantos anos já de Newton com a Shekinah? 25 anos. 25 anos. É. Já é bastante tempo, né? Bastante tempo. E prazeroso, Newton? Todos muito, os dias? Muito, até porque está ligado com a questão das viagens. E eu amo viajar, gosto muito. Sempre viajo para fazer compras e aproveito unir o útil ao agradável. Hoje está praticamente fazendo tudo, né? Tu faz as compras, tu seleciona, tu vê o que tu pode comprar, e tu compra, traz, faz tudo, né? Sim, atendo a domicílio também. Um diferencial, né? Porque essa questão do delivery, ela veio para ficar. Então, quando você tem satisfação naquilo que você faz, não é nenhum julgo, é apenas um prazer, uma alegria, e é o que eu gosto. Newton, e também nesse processo, nesse tempo, na verdade, 25 anos, o Newton sempre está procurando se capacitar, procurando fazer cursos também, sempre faz? Sim. Inclusive, eu fiz administração, já tem uns 5 anos, e para mim foi muito bom, foi muito interessante, mas nada é como a praticidade. A praticidade, ela fala mais alto. Agora é muito bom, você precisa ter conhecimento para você poder colocar em prática. E tu hoje, tu dá trabalho ainda com, por exemplo, com as grandes marcas, as marcas de renome, de conhecido, ou ainda está nesse patamar ainda, a empresa Shekinah? Sim, bom, eu trabalho com uma marca que ela vende em shoppings, que é a Skyler, trabalho também com a Pierre Cardin, e outras marcas que elas não têm tanto nome no mercado, mas elas têm qualidade. E hoje, o que eu tenho observado? Que as grandes marcas, elas têm tido uma concorrência muito grande, porque marcas que não são famosas, hoje trabalham com qualidade. E tem pessoas que não estão fazendo questão de marca, que é apenas um produto bom, que vista bem, que tenha qualidade e que tenha beleza. Doutor, qual é a sensação agora? A minha pergunta, na verdade, é mais como uma curiosidade. Qual é a sensação do Newton César, do empresário, por exemplo, de vender uma roupa? Porque quem vai comprar, ele não está indo comprar uma roupa. Há um significado por trás. É uma festa que ele está indo, é um casamento que ele está indo, ou uma formatura que ele está indo. Há um significado, ou seja, há um peso muito grande. E o Newton está fazendo parte desse processo, né? É um significado muito grande, né? Sim. Para mim, como eu falei, é uma satisfação muito grande trabalhar com as pessoas, trabalhar com confecção,
direcionando as pessoas a estar de bem nos ambientes. Estarem bem vestidas, porque tem tudo a ver com a autoestima. Então, para mim é uma satisfação muito muito grande. Você fazer aquilo que você gosta. Tu recebe muito feedback, né, depois? Sim, sim. Muito obrigado, aquela dica me ajudou. Exatamente. Eu também costumo entrar em contato com os clientes e sempre dando aquela atenção especial, porque o importante não é vender só um produto, é trazer alegria e satisfação ao cliente. Perfeito. E a Shekinah também continua sempre com as duas modalidades, vamos dizer assim, né? Roupa masculina e feminina, né? Masculino e feminino. O feminino tem tudo a ver com as mulheres, devido que elas sempre estão à procura. E hoje, embora tendo alguns homens que já curtem muito a questão de estarem bem vestidos, mas o número feminino é bem maior, mulheres gostam mais de comprar. As mulheres têm mais facilidade, né, de gastar o cartão de crédito, né? Tem. Elas não têm dificuldade de pegar um cartão de crédito e parcelar. Elas não têm dificuldade, não. Exatamente. Principalmente quando a roupa é bonita, vale a pena ser comprada, aí mesmo que elas gostam, né, Nilton? E São Paulo, Goiânia, são polos de qualidade, beleza. Fortaleza também, diga-se de passagem, que hoje a confecção de Fortaleza, ela deu uma guinada muito grande. Inclusive eu trabalho com uma marca de Fortaleza, que é a Skyler. Ela é uma marca masculina. E eu gosto de ir para Fortaleza comprar, e também pela questão da cidade em si, que é muito atrativa. Nilton, hoje tua loja, por exemplo, funciona na tua casa, não é isso? Sim. Mas tu pretende voltar a ter uma loja? Eu pretendo. Mas essa loja, por exemplo, já está toda desenhada aí na tua mente? Sim, é uma loja que tu já te espelhou em algum lugar ou não? Como é que... Conta pra gente um pouquinho. Há algumas criações. Porque tu viaja muito, tu deve conhecer muitas lojas top, né? Conheço. Quando eu estou em São Paulo, geralmente eu sempre estou ali focalizado na questão da moda, questão empresarial. Então, ali a gente não tem como não aprender, principalmente quando trata-se de algo que você gosta. Então, já idealizei, já me inspirei, e também já criei algo que está aqui. E creio que no momento certo, na hora de Deus, né, que a gente costuma falar disto, porque é tudo por Ele e para Ele. Perfeito. Nilton, também nessas tuas viagens, tu participa de, por exemplo, tem algum evento específico da moda? Porque eu vi no seu Instagram, né, nos últimos dias, você estava presente, por exemplo, no Miss Maranhão, né? Sim. Você participa também, é de propósito, sim, vamos dizer assim, para você conhecer, ver qual as roupas que estão na tendência, tudo isso? Na verdade, eu fui a São Luís, fui ficar um pouco junto com a minha família, que tem uma parte da minha família que mora lá, e estava tendo o concurso Miss Maranhão, e eu acompanhei a minha irmã e a minha sobrinha. Mas, inclusive, eu já até fui Miss Brasil nível nacional, que foi o Miss Brasil, né? Então, eu gosto, sempre a gente que trabalha nessa área de confecção, para nós é muito interessante estarmos envolvidos. Eu já fui em desfiles de moda em São Paulo, e isso para mim foi muito prazeroso, porque eu acabei vendo as tendências, e é isso aí, com certeza. Então, no caso também, nessa tua profissão tem que sempre estar ligado, né? Tem que sempre estar sintonizado aí com as tendências que mudam com muita facilidade, né, Nilton? Exatamente. E muito ligado principalmente com as redes sociais. Porque hoje as vitrines, elas estão estampadas
nas redes sociais. Então é necessário a gente ver o que está acontecendo, quais são as tendências as quais estão sendo mostradas para o mercado. Nilton, tu tem cliente já de muito tempo, né? Tenho cliente da Cliente época VIP, que eu né? comecei. Tenho cliente que comprava comigo e hoje filhos compram. Isso para mim é muito satisfatório. Nilton, tu tem noção, assim, por exemplo, da força, do peso da Shekinah? É como se a Shekinah fosse um patrimônio da cidade de Pinheiro. Eu acho que todo mundo conheceu, todo mundo participou, todo Sim. mundo viu. Ah, claro, a nossa geração, né? Quem é Sim. novo agora talvez não se lembre, né? Mas tu já parou para analisar sobre isso, né? Sim. Quando eu estava na avenida, dia de festas, a loja enchia bastante. Hoje, com a loja em casa, não é tão fácil, mas é prazeroso, como eu falei, é satisfatório. E o interessante é que as pessoas sempre estão à minha procura, porque sabem que, modesta parte, que eu tenho bom gosto e que eu gosto daquilo que eu faço. Muito bem. Nilton, você falou agora há pouco em relação à questão da sua fé, né? Falou também que tudo é para ele, né? Por ele. Sim. Então hoje, no caso, você é evangélico, não é isso? Sim, sim. Congrega na IBP, isso? Exatamente, há 31 anos. 31 anos. Eu tive um encontro com Cristo, ou seja, Ele encontrou comigo porque o perdido era eu. E há 31 anos eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quem era o Nilton antes disso? O Nilton era aquela pessoa assim que buscava muita alegria, que buscava muita satisfação na vida, mas tinha um vazio muito grande, porque eu não tenho constrangimento em falar, mas eu vivi muito de aparência, sempre nas festas, nas badalações, no carnaval, fui destaque de carnaval aqui em Pinheiro 2 anos, mas houve um dia que... Você fala assim, destaque de carnaval, porque naquele tempo tinha as escolas de samba, né? Tinha as escolas. E aí você desfilava, né, nas escolas, né? Sim, eu gostava muito, muito do carnaval, inclusive... a última vez que eu desfilei no Carnaval Pinheirense, eu estava ali somente uma alegria externa. Porque imagina, Kelson, você em cima de um carro alegórico, clamando a Deus, pedindo a Deus que gostaria de ter paz e de ter uma nova vida. Então, parece assim contraditório, mas poxa, em plena euforia do carnaval, plena avenida. Como é que em plena avenida você ali em cima de um carro estava orando? Porque isso é natural acontecer na vida de quem Deus tem propósito. E diga-se de passagem, eu creio que Deus tem propósito na vida de todos. Porque Ele nos criou e, com certeza, Ele tem propósito. Então, naquela noite, eu ali em cima de um carro, eu clamava a Deus que eu queria ter paz, que eu queria ter uma nova vida. Mas esse clamor era perceptível quem estava do teu lado? Percebia ou não? Era um clamor interno, né? Claro que não. Era um clamor interno. Era um clamor interno ao ponto de eu me expressar para o próprio Deus. Eu cheguei a falar para Deus: Deus, eu quero ter paz, eu quero ter uma nova vida, me dá uma nova vida. Então eu lembro que eu mencionei essas palavras. E a torcida lá embaixo, meus amigos, todos me gritando, batendo palmas. E eu gostava do carnaval, de fato, eu gostei muito. Mas hoje eu não sinto saudade, porque eu encontrei algo que me preencheu. Cristo tem feito a diferença.
E isso, para mim, é gratificante. É o suficiente. É o suficiente. Nilton, mas e a tua família, por exemplo? É uma família religiosa ou uma família católica? A minha família, ela ficou impactada. E eu venho de uma família católica, embora hoje, tendo algumas pessoas que já são evangélicos, ou seja, evangélicas, como as minhas irmãs, uma que mora em Goiânia, outra em São Luís. E sempre tem alguém na família, mas também há católicos. E é isso aí. As pessoas ficaram impactadas, então se surpreenderam. Ficaram impactadas porque achava que aquilo ali era tipo passageiro. E como também na própria cidade muita gente não acreditava, fazia críticas, porque é natural. Eu sempre essa questão da crítica, eu nunca tive dificuldade de lidar com as críticas, porque elas fazem parte da vida. As pessoas querem te ver da forma delas. E o importante é você se ver da forma que é melhor para você. Nilton, e quando começou, assim, como foi que começou? Por exemplo, qual foi a igreja, a tua convenção? Tu já disse que Deus começou a trabalhar contigo, tu ainda estava no carnaval. Sim. Mas o teu primeiro passo aí em uma igreja, qual foi a igreja? Conta pra gente, como é que foi? Sim, na época eu fui à igreja que era próxima ali da minha casa. Então eu fui lá para a Batista Nacional. Primeiro eu encontrei com um amigo meu na praça e nós estávamos conversando e eu falei para ele, eu disse, eu estou só esperando aquela igreja abrir, eu acho que eu vou me converter. E ele começou a me dar maior apoio. Ele não era evangélico? Eu não curto muito esse termo desviado, mas ele estava afastado. Entende? E ele tinha conhecimento da palavra. E ele começou a me dar maior apoio. Pô, que bom, né? E eu falei para ele que na noite anterior tinha aparecido uma pessoa na minha rua falando de Jesus. Eu ainda tentei confrontá-lo e aquela pessoa me falou com tanto conhecimento e me convidou para ir à igreja. E quando eu cheguei, estava fechada e eu fui até a praça e lá encontrei com esse amigo que também me deu maior apoio. Inclusive ele cantou lá um hino para mim e no momento em que ele cantava, eu comecei a chorar e eu chorei bastante. E não demorou, eu olhei para o rosto dele, ele também estava chorando. E ali nós fomos surpresos com a presença de Deus. Depois eu me levantei, despedi dele e fui para a igreja. E ali eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nilton, e desde esse tempo que tu entregou tua vida para Cristo, né, que Jesus te encontrou, como você mesmo já disse aqui, nunca teve um momento que o Nilton se desviou, nunca teve, sempre muito firme e forte aí na presença do Senhor? Olha, teve um período que eu estava justamente em Goiânia e eu estava juntamente com 2 amigos e eles me convidaram para ir à boate. E eu pensei, eu disse, boate? Vamos. E nós estávamos perto. Aí eu disse, vamos. Mas ao mesmo tempo poxa, o que eu vou fazer em boate? Mas aquela hora, eu estava no convívio, na companhia deles, eu disse, vamos. Eu fui. E quando eu cheguei naquela boate, isto há 10 anos, na época eu tomava refrigerante, eu sentei em um sofá e fiquei com uma lata de refrigerante. A noite toda olhando aquele povo, dançando, bebendo e aprontando. Aprontando, que eu digo,
fazendo o que eu achava natural, que hoje, para mim, não é. Sabe, eu respeito muito, mas hoje eu entendo o que é natural para mim. Mas nessa boate tinha homens e mulheres, ou era só homens, era tudo Tudo misturado? que você imagina, tinha lá. tinha de tudo. E eu olhava ali, sabe, era o tipo de boate, o estilo de boate que eu gostava muito, porque era aquele tipo de boate onde você não deparava com o preconceito, você sempre ficava muito à vontade. Você era aceito lá, né? Sim, eu me sentia aceito em outras épocas e, de repente, depois de tantos anos, retornar a um ambiente daquele. E quando, por volta das 2h30 para 3, um amigo meu chegou e disse: Niltinho, vamos? Eu disse: vamos. Só que, quando a gente entrou no carro, eu disse para ele, nossa, fazia mais de 13 anos que eu não entrava num ambiente deste. Ele falou para mim desta forma: poxa, eu me sinto culpado. Eu digo: não, que é isso, não te preocupa não. Eu saio daí com a convicção que aí não é mais meu lugar. E aí, depois disso, eu já retornei várias vezes a Goiânia, São Paulo. Eu sempre procuro ir para lugares onde eu me sinto edificado. E tu, depois disso também já recebeu convites para tu ir novamente em boates, não? Já, Aí, mas nossa, eu não quis. Não quis mais. Eu não quis porque eu Então vejo foi que... importante a tua ida ali, né? Sim. Teve um sim. propósito a tua ida ali. Sim. Primeiro que, ao chegar ali, eu não me senti bem como em outras épocas. E então, o que eu vou fazer ali? Não tem mais nada a ver comigo. E tinha essa tua ida, hoje, por exemplo, tu não aceitar mais isso, é muito sobre o que está sendo falado lá na igreja, né? Sim. O evangelho, a religião, ela não te proíbe de certas coisas, mas ela te dá condições para dizer: não, eu não quero isso. Exatamente. Convites sempre aparecem. Eu não sou proibido de dizer não. Eu é que não quero. Então, hoje, para mim, o gratificante é querer aquilo que vai me edificar, aquilo que vai gerar propósitos na minha vida. Eu lembrei agora um fato que aconteceu comigo, por exemplo, de um amigo. Ele me convidou para uma festa, está com alguns dias isso. E a justificativa dele foi essa, assim: me diz aonde está escrito na Bíblia que é proibido tu ir na festa, que é proibido tu beber, entendeu? Aí eu disse para ele, não, e eu tô te dizendo que a minha religião proíbe, não. Eu é que não quero. Kelson Vinícius que não quer ir para festa. Eu não tenho mais vontade de ir para festa, entendeu? Eu acho que aconteceu mais ou menos isso contigo, né? Hoje tu não tem mais essa vontade, né, Nino? Não, eu não tenho, porque não é pelo fato de já ter tanto tempo, é porque... Não sente mais prazer, né? Sinto prazer, não sinto satisfação, não sinto alegria. Para mim, eu costumo dizer que a IBP é o melhor lugar de Pinheiro. Amém. Então, para mim é uma satisfação estar ali. Nilton, e teus amigos daquela época, como é que estão até hoje? Continuam sendo teus amigos? Tu ainda tem contato? Eu vi outro dia lá na própria igreja, tu estava com um amigo lá que há muito tempo conheci também aqui em Pinheiro. Tu ainda mantém esses contatos com eles, né? Assim, com alguns. Algumas pessoas também se afastaram. Mas e aí, como é que é? Tu fala de Jesus para eles ou não? Tu deixa eles muito à vontade? Assim, quando acontece que às vezes vêm ao meu encontro, me perguntam, eu falo, e quando eu vejo espaço também eu falo, porque ainda tem muita gente que tem muita resistência, que olha para o meio cristão da forma que eu olhava. Então, eu achava que esse povo... esses evangélicos vivem enfurnados dentro de uma igreja. Esse povo não é feliz.
Então, eu me enganei por muito tempo com esse conceito, porque hoje eu vejo que não é uma obrigação, é uma satisfação ter Cristo como Senhor, como Salvador e estar ali junto daquele público, nos reunir como igreja para adorar a Deus. Isso para mim é uma satisfação, isso traz alegria na minha alma. E tem amigos meus que já foram lá, eu já consegui levar, já convidei, que na verdade, pelo que a gente vive hoje, pela realidade do Evangelho, a gente entende que é o Espírito de Deus que leva. Kelson, a única pessoa que não tem desejo que alguém conheça algo da Bíblia, que tenha uma relação com Cristo, a única pessoa que não quer é o diabo. Então, Satanás, ele tem prazer de quando alguém rejeita. E por muito tempo eu rejeitei. Mas houve um período que eu não estava conseguindo ter paz, ter alegria, ter satisfação, e eu precisei me chegar até a este Deus maravilhoso. Nilton, e o teu testemunho, por exemplo, hoje a vida que tu leva, tu já encontrou alguém também que tem uma vida muito parecida aí por essas tuas viagens? Alguém também que você hoje conversa no direct, quem sabe lá no Instagram? Tu já encontrou alguém? Eu tenho amigos em São Paulo, em Goiânia, em São Luís também. Pessoas que viveram a vida que eu vivi e que hoje estão mais voltadas para o Evangelho. Eu conheço, e isso para mim foi muito satisfatório, porque na época em que eu tive esse encontro com Deus, com o Senhor, as pessoas chegavam para mim e diziam: tu não vai conseguir, isso não existe. Não existe, não tem. Só que eu estava tão focado na pessoa de Cristo, eu estava com uma satisfação tão grande de ler a Bíblia, um livro que para muitos é um livro arcaico, não sabendo que é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã, ou seja, diante da mídia que vai vir amanhã. Para mim a Bíblia é mais atual, porque a palavra de Deus, ela se renova. E ela se renovou em minha vida. Eu tenho essa satisfação, tenho essa alegria. E é isso. Para mim é satisfatório saber que hoje eu vivo feliz. E Nilton, e hoje tu tem muita facilidade, por exemplo, de falar sobre a questão da homossexualidade, ou tu não gosta de tocar nesse assunto? Olha, eu gosto de falar da minha história. E que é um grande exemplo, né? Sim. Então, eu gosto de falar da minha história, gosto de falar do quanto eu fui impactado e do quanto eu sou impactado. Sobre essas discussões polêmicas, eu evito, porque não sou eu quem vai conscientizar as pessoas. Eu creio que assim como o Espírito de Deus trabalhou em minha vida, eu creio que ele está disponível para trabalhar na vida de muitos, principalmente daqueles que procuram. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, só Jesus mesmo para fazer essa transformação. Exatamente. Né? Hoje tu tem essa convicção. E é a pura verdade. Né? Com certeza. A verdadeira transformação é a transformação em Cristo. Sim. Então, Cristo é a minha razão de viver. O que para mim era algo
Eu usava essa expressão. Não, eu não quero saber de conviver com igreja. Eu tinha uma resistência muito grande à igreja evangélica, porque eu achava que eram fanáticos, que viviam enfurnados dentro de um templo e que não eram felizes. Era o que eu achava, era o que eu pensava. E como eu fui enganada, hein? E hoje é totalmente diferente. Meu né? Deus do céu, nossa vida. Ainda tem gente assim, né, que leva essa Tem, vida, né? Infelizmente, né, que passa mais tempo dentro da igreja do que em casa, por exemplo, achando que está fazendo o correto, né? Exato. E tem também pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra, ouvem os hinos, cantam, mas ainda não tiveram um encontro. Então, tem um livro que eu já tive a curiosidade de ler. É um livro que fala de pessoas que estão na igreja, mas estão fora de Cristo. E tem sentido, porque a Bíblia, ela nos relata em Coríntios que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, realmente, melhor que ir à igreja é ir à presença do Pai. Melhor que estar na igreja é ter uma relação com Cristo. Isso sim, isso faz toda a diferença. Muito bem, realmente. Por exemplo, eu já estou bastante tempo lá congregando na IBP, mas os meus melhores dias, os melhores meses são agora, esses atuais, né? Tá bem legal, graças a Deus, né? Realmente a presença de Deus, a presença do Cristo ali naquela igreja tá maravilhoso. Muito. Né? Nilton, e aí, como é que tá também agora a questão do coração do Nilton aí, por exemplo, futuramente, né? Pretende casar, encontrar uma noiva, Jesus está mandando, constituir filhos, né? Constituir uma família, ou o Nilton não pensa muito nisso? Como é que é? Olha, teve uma época em que eu namorei, eu até imaginei que nós fôssemos casar. Eu e uma moça de São Luís. Aí a gente namorou 1 ano, depois terminou. E de lá pra cá eu assim, não é que eu não quisesse, até porque apareceram pessoas. Só que eu não sentia algo como o namoro anterior. Hoje, para ser sincero, porque isso faz parte do meu caráter, hoje eu penso mais em estar envolvido com Cristo, porque eu encontrei o grande amor, eu encontrei o verdadeiro amor. Então eu penso mais nessa questão, até mesmo, do que casamento. Agora, se vier, né, lucro, se vier, tudo bem. Se vier lucro. Eu digo assim, porque de repente pode aparecer e pode impactar. A gente não conhece o coração. O homem não conhece o seu coração. Mas não é fácil, né, Nilton? Não é fácil se manter assim, né? As tentações são grandes. Sim, né? Não, com certeza. Hoje eu tenho a convicção que Jesus é mais importante. As provações vêm, as tentações vêm, mas a satisfação de servir a Deus é maior. Então, por ser maior, aí eu me sinto preenchido, porque em Cristo eu consigo ver as carências da minha alma sendo supridas. E isso, para mim, é suficiente. E hoje, por exemplo, tu fala com alguém, assim, um jovem, né, que pretende, vamos dizer assim, levar a vida que tu levava antes, chega a te pedir algum conselho, alguma coisa, tu chega a falar alguma coisa com esse jovem, ou nunca aconteceu isso? Já aconteceu. Porque,
sabe, principalmente eu que trabalho com o Confecção. público, né, com pessoas, sempre há uma pergunta e eu até gosto mais porque, para não dizer, eu fui até a loja dele, fui comprar e de repente ele me abordou que eu preciso ir à Isso, igreja, isso. entende? Então eu me sinto muito bem quando a pessoa me pergunta. E aí eu tenho prazer de falar, porque se eu não falasse, eu estaria sendo egoísta. Porque Deus, assim, ele me preenche de tal forma que ele é mais importante para mim do que o ar que eu respiro. Nilton, e hoje, por exemplo, tu tá à frente de um ministério lá na igreja, né, do IBP, Sim, né? Que é um ministério do Ministério Integra. Integra, né? Qual é a função do Integra? O Integra está ali na IBP com a satisfação de acolher, receber Os novos as convertidos. pessoas as quais estão chegando, os novos convertidos, Quem está se transferindo, né? exatamente quem está transferindo, pessoas de outras cidades que estão morando aqui em Pinheiro e que quando chegam na IBP, a gente está ali para acolher aquelas pessoas. Então é um ministério no qual eu me sinto útil. E é isso aí. Nilton, e já estamos praticamente caminhando já para o finalzinho desse nosso bate-papo maravilhoso, Nilton. Eu tenho certeza que foi muito prazeroso e enriquecedor também, né? A gente trouxe muito isso para quem está nos assistindo. Em relação, Nilton, por exemplo, a um casal, né? Um casal da igreja ou católico, em qualquer outra religião, por exemplo, que tem um filho que está tendo, vamos dizer assim, tendências para ir para a homossexualidade, né? Você poderia dar algum conselho? O que esses pais podem fazer? Ou o conselho já está na cara? É procurar realmente Jesus? Bom, o conselho que eu daria na minha experiência de vida é: ame seu filho. Porque o amor, ele faz toda a diferença. Um pai, uma mãe, desprezar seu filho porque ele está vivendo a homossexualidade, ele precisa também ter um encontro com Cristo. Então, ame seu filho e busque a presença de Cristo para satisfazer e suprir aquela carência que porventura possa estar existindo. Ou seja, o desprezo dos pais vai atrapalhar, né? Com certeza, o pai que despreza seu filho por ele ter optado a homossexualidade, com certeza ele vai atrapalhar muito o processo. Inclusive, até mesmo no meio das religiões, acontece de pais que têm filhos e porque os filhos não estão ali servindo a Deus, eles estão profetizando derrota. E isso aí é falta de quem não teve um encontro com Cristo. Verdade. Nilton, e também tem a questão, por exemplo, o Nilton tem recebido, ou já recebeu, ou hoje não existe mais questão de preconceitos com pessoas que são homossexuais? Julgamentos, né, acusações, alguma coisa Não, assim? a crítica, ela Normal. acontece, é natural, as pessoas Hoje o Nilton criticarem. leva numa boa, tranquilo. Não, é como eu falei anteriormente, eu sempre fui muito bem resolvido a essas questões, porque para mim não importa o ponto de vista que a pessoa tem. Se mudou, se não mudou, o importante é quem eu sou em Cristo. Isso para mim faz toda a diferença. Então, um dia eu almejei a ter um homem que pudesse me fazer feliz. E graças a Deus que eu não encontrei. Na época que eu sonhava, que eu queria, eu não encontrei. Mas no ano de 92, eu encontrei
o verdadeiro amor. Eu encontrei o Cristo, vivo e ressurreto, que preencheu toda a minha história, preencheu todo o meu ser e até hoje tem me dado satisfação em viver na sua presença. Amém. Nilton, a vida que tu levava, por exemplo, tu já até falou sobre isso aqui, só Deus, só Jesus para fazer essa transformação. Sim. E tu acredita que isso tem um propósito? Sim. Isso aconteceu por causa de um propósito. Sim. E esse propósito, o Nilton já está vivendo esse propósito? Eu, para ser sincero contigo, eu comecei a viver no dia em que eu cheguei. Porque eu estava vivendo muita opressão das quais eu não tinha domínio. Então eu lembro que na noite que eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, naquela noite eu recebi uma paz instantânea. E hoje eu tenho colhido frutos dessa caminhada, tenho colhido frutos de alguns convites, os quais eu renunciei para poder estar no nível em que eu estou hoje. Então, hoje eu tenho tido mais satisfação do que eu conheci, porque na época em que eu me cheguei à igreja, na época em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, a gente ouvia muita coisas assim ligadas à religião. E hoje a gente tem ouvido muito sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Cristo. Então, por que eu falo dessa forma? Porque muita gente se aproxima de Cristo, se aproxima de Deus com o intuito de ganhar algo, de adquirir algo. E como se fosse uma moeda de troca. Exatamente. Só que hoje eu tenho o melhor. Ele me deu o melhor. E o melhor é a sua própria presença. Essa é a grande mensagem, né? Essa é a grande mensagem. Nunca se chegue para Deus pelo que Ele pode proporcionar. Porque Deus, Ele sempre vai nos dar prazer, satisfação de batalhar, de lutar. Mas quando você vier para Cristo, venha com o intuito de tê-lo como alguém ali que está presente todo dia. Ter a presença de Cristo é algo assim sobrenatural. Só entende quem vive. Por que há muita crítica? Porque a pessoa nunca experimentou, nunca se dedicou, nunca quis. Então é natural. Mas como eu falei, essas questões de crítica eu sou muito bem resolvido. Eu quero é que Deus abençoe cada um que me critique. É tipo como se fosse um jogador de futebol, né? Domina aqui no peito e tranquilo. Exatamente. Nilton, quem está nos assistindo, quem sabe pode ser alguma pessoa que esteja vivendo aquela vida lá. E eu conheço também, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, né? E já falei isso abertamente para amigos, já falei isso abertamente para Cristo, né? Apesar dele saber de todas as coisas. Mas um dos grandes passos que a gente está muito próximo de Deus é quando a gente reconhece que nós somos ingratos. Sim. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, né? Que nós não merecemos Ele, mas mesmo assim Ele nos aceita. Sim. E quem sabe alguém pode estar assistindo o podcast, pode procurar o Nilton para um conselho, para um bate-papo. O Nilton está aberto para esse diálogo, né? Alguém que queira falar contigo pode ficar à vontade, procurar aí nas redes sociais, enfim. Com certeza. Olha, quando eu cheguei
na igreja, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu queria conhecer pessoas que tinham vivido o estilo de vida que eu vivi. Então eu queria conhecer essas pessoas. Só que aqui em Pinheiro eu não conheci. E nessas viagens minhas eu conheci, eu tenho, como eu falei anteriormente, eu tenho amigos em Goiânia, em São Paulo, que viveram a homossexualidade. Então, e eu procurava ajudas quando eu ia aos congressos, que alguém chegava e falava para mim de tal pessoa, eu procurava ali, eu peitava mesmo, eu chegava e queria conversar com aquela pessoa para me falar da sua vida, me contar as suas experiências. E então eu fazia isso. Então, hoje em dia, tem pessoas que me procuram para conversar comigo. E, claro, eu estou aberto para essa realidade. Porque falar deste Deus, para mim, é uma satisfação muito grande, muito. E a questão agora, por exemplo, também do outro lado. Por exemplo, o Nilton já foi procurado por algo assim que... Aí, tu ficou muito feliz, diz, meu Deus, cara, a vida que eu levava, olha o que as pessoas me pediram hoje para me orar por fulano de tal, para me expulsar um demônio ali, enfim, já aconteceu alguma coisa assim que tu possa contar pra gente, que tu ficou muito assim, muito feliz de, cara, hoje eu tô me sentindo útil, né? Hoje eu tô vendo que eu tô fazendo a obra de Cristo aqui na Terra. Aconteceu, uma vez um rapaz foi lá na minha casa, a gente conversou bastante, e ele pediu para eu orar por ele, e eu orei. E ele disse para mim o seguinte, poxa, eu estou saindo daqui tão leve, tão em paz. Eu disse, meu querido, você é importante para Deus, Amém. Deus te ama. Porque se nós que temos esse entendimento, se nós não tivermos amor com as pessoas, elas não virão. Infelizmente, o preconceito que houve por parte de muitos só atrapalhou, porque atire a primeira pedra quem nunca pecou, não é? Nilton César, Nilton, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Sim. Foi prazeroso, imenso, né? Você sabe da admiração, do apreço que eu tenho por você, do carinho, né? Eu te acompanho já há muito tempo. Já fui seu cliente lá do tempo da Shekinah, muitos anos. Sou cliente até hoje, às vezes, quando posso, estou sempre lá comprando. Você é bem-vindo. A mercadoria, realmente, seus produtos são bons. E fica aqui, né, suas considerações finais, acrescentar alguma coisa aí que não foi questionado. E mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo. Eu sei que não é fácil falar, né, mas você tem muita propriedade para falar tudo que você falou hoje, né? Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, tá bom? Fica aí as suas considerações. Kelson, eu quero te agradecer pelo privilégio que você me deu de falar um pouco da minha história, porque aqui se trata de um resumo. Então, muito obrigado. E o meu Instagram é nilton.shekinah. Eu associei o nome da loja ao meu nome por indicação de uma amiga minha e eu achei muito interessante. Porque tem facilidade das pessoas me encontrarem. Então, nilton.shekinah é como eu estou no Instagram. Eu conheci, por exemplo, o César hoje, Nilton César. Eu conheci o Nilton Shekinah, o Nilton Shekinah, né? E, pois é, muito grato e, acima de tudo, grato a Deus. Amém. Porque se a gratidão, ela não fizer parte da nossa vida, nós nunca aprendemos como orar. O ser humano só aprende a compreender o que é oração a partir do momento que gratidão estiver sendo um anexo na sua vida. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado a você que está nos assistindo, você que está acompanhando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral. Olha isso.
E segue a gente também lá na rede vizinha, lá no Instagram, viu? @podkelson, tá certo? E também tem o Kelson Vinícius _ é o nosso Instagram, tá certo? Podkelson de Pinheiro para o mundo.